Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Programação Visual 2. O que a gente vai ver nessa videoaula? Então, a gente vai trabalhar então com a conexão com o banco de dados. Então, essa aula é uma aula bem importante, onde então a gente tem toda a interface gráfica do nosso projeto pronto, só que agora a gente tem que fazer funcionar propriamente dito as interfaces gráficas lá, cadastrar e consultar. Mas, para fazer o cadastrar e consultar funcionar, o primeiro passo é fazer então essa ligação, essa conexão entre a interface gráfica que a gente desenvolveu, que a gente vem desenvolvendo no Java, e o nosso banco de dados, que no nosso caso a gente utilizou o banco de dados Postgre, mas podia ser qualquer um outro banco de dados. Então, basicamente, o que a gente vai ver nessa videoaula? Então, a gente vai trabalhar o conceito de o driver JDBC. O que é esse driver JDBC? Então, é um arquivinho, basicamente, um arquivo que o fornecedor, por exemplo, tu baixa o banco de dados Postgre, tem um drive específico para aquele banco de dados, para que a gente consiga, então, fazer então, essa conexão entre Java e aquele banco de dados. Por exemplo, se eu trabalhar, por exemplo, com o banco de dados MySQL, eu vou ter um outro driver, então, JDBC, que vai trabalhar, então, com este banco de dados MySQL. Então, basicamente, a gente tem um driver, o JDBC, que basicamente é um tradutor de comandos Java para banco de dados e de banco de dados para Java. Então, é como se fosse um intermediário, aquilo que fica no meio entre o banco de dados e o Java propriamente dito. Então, o primeiro passo é ter o driver JDBC específico para aquele banco de dados que a gente estiver trabalhando. Do contrário, a gente não consegue fazer a conexão com o banco de dados. Também a gente vai trabalhar, então, com a criação do método de conexão. Então, a gente vai fazer a conexão com o banco de dados dentro de um método chamado conexão. Esse método chamado conexão está na interface gráfica, na classe principal. Então, para a gente não ter que, por exemplo, a todo momento que a gente abrir a tela de cadastrar, a gente fazer a conexão com o banco de dados, inserir um dado e desconectar o banco de dados, a mesma coisa no consultar. A cada consulta, exclusão, alteração de algum dado, a gente tem que fazer a conexão, fazer a operação que a gente quer e depois desconectar, a gente faz uma estratégia um pouco diferente. Quando a gente abre o sistema e carrega a tela principal, a gente faz a conexão com o banco de dados. No momento que a gente fecha o nosso software, a gente desconecta o banco de dados. Então, a gente tem apenas uma conexão sempre aberta. Quando a gente fecha o software, essa conexão é desfeita. Então, a gente garante que toda conexão aberta é fechada. Isso é algo bem importante, porque todas as conexões que a gente tiver, em algum momento a gente vai ter que fechar essa conexão, para que não fique, então, uma série de conexões lá aberta com o banco de dados sem estar utilizando. Também, então, a gente vai chamar, como a gente fez esse código de conexão dentro do método, em algum lugar a gente vai ter que chamar esse método para que a conexão se realize propriamente dito. Então, dentro do método construtor da tela principal, lembrando, o método construtor é o primeiro método a ser executado, o primeiro código a ser executado dentro daquele objeto daquela classe. Então, a gente vai chamar o método conexão dentro do método construtor da classe principal. Então, quando a gente carrega o sistema, abre a tela de splash, abre a tela principal, ao momento que carrega a interface gráfica da tela principal, já faz a conexão com o banco de dados, propriamente dito. E quando a gente clicar lá no fechar dentro da tela da classe principal, a gente chama o método desconectar. Então, na verdade, não é propriamente dito um método, então a gente vai ter uma linha lá de código dentro do botão fechar, dentro do fechar da tela principal, que faz a desconexão com o banco de dados. Então, basicamente, então, a gente vai fazer então, a parte de conexão dentro dessa tela, que é a tela principal. Vamos ao código? Então, inicialmente, a gente precisa, então, trabalhar com a parte de um driver JDBC para fazer a parte da conexão com o banco de dados. Para isso, primeiramente, tem que criar o banco de dados. Neste exemplo, a gente vai utilizar o PostgreSQL. Então, basicamente, no banco de dados, que não é o foco da disciplina, lá no banco de dados a gente criou um banco de dados bem simples, que foi basicamente, então, tem a tabela contatos, o ID contato como chave primária, os campos nome e telefone dentro dessa tabela contatos. Então, o ID contato, chave primária, automaticamente preenchido, nome, telefone, um texto normal, então, varchar, um string normal.
Aqui, então, a gente tem que primeiramente no Java, a gente precisa ter um arquivo JDBC ou DBC que faz essa tradução, esse meio de campo entre um software Java e o banco de dados. Para isso, a gente tem que baixar, então, fazer download então, desse arquivo jar dentro do, por exemplo, do site do fornecedor, no caso, dentro do site do Postgre, onde a gente faz download então do banco de dados Postgre. A gente também já aproveita e faz o download então do driver JDBC para essa versão específica do banco de dados que a gente vai utilizando. Lembrando que se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com MySQL ou enfim outro banco de dados, ele vai ter um outro driver. Por isso que a gente tem que primeiramente definir o banco de dados, criar o banco de dados e já baixar então o arquivo jar específico para essa versão do banco de dados que a gente está utilizando. Para inserir esse arquivo jar dentro do projeto, a gente faz o seguinte: a gente vai aqui então dentro do nome do nosso projeto, a gente vai nas propriedades. Dentro das propriedades, então a gente vai aqui no Java Build Path, ou seja, no caminho. A gente tem aqui a opção aqui em cima das bibliotecas. A gente vai então adicionar um jar externo, um executável externo. Clicando aqui então, por padrão então ele vai estar dentro da pasta então C. Eu aconselho fortemente vocês colocar dentro dessa pasta C, usuários, ou enfim, o usuário que for, o usuário de vocês do computador e a pasta Eclipse Workspace, que é a pasta padrão então do Eclipse. Então toda a pasta padrão do Eclipse é C, usuários, o nome do usuário de vocês e a pasta Eclipse Workspace. É bem interessante colocar o jar dentro desta pasta porque facilita. Com o tempo, por exemplo, eu mudo, por exemplo, eu reorganizo alguns arquivos no computador e eu movo esse arquivo jar que estava em uma pasta específica para um outro local e o sistema antigo passa a não funcionar mais, por exemplo. Aí tipo, mas por que aquele sistema não estava mais funcionando? Então, se a gente sempre colocar dentro da pasta padrão, a gente nunca vai se incomodar porque o projeto vai estar dentro dessa pasta e o driver também. Então, facilita as coisas. Então aqui a gente tem um jar então, da versão do nosso banco de dados. A gente vai dar um abrir aqui, ele vai aparecer então aqui nas bibliotecas. A gente dá um aplicar. Próximo passo então, o primeiro passo era criar o banco de dados, fazer download do jar e inserir o jar dentro do nosso software. Próximo passo é criar um objeto que faça conexão. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, aqui a gente não pode ser privado, ele tem que ser um objeto que possa ser visto fora então dessa classe. Com o objeto conexão ele vai ser acionado dentro das telas de cadastrar e consultar. Então ele não pode ser privado, ele poderia ser público ou protegido, no sentido de que ele protegido ele é acessado de qualquer pacote dentro daquele projeto. Ele vai então ser estático e vamos ter aí o objeto conexão e ao mesmo tempo então um objeto chamado conexão. Connection então é uma classe que faz conexão com os mais diversos bancos de dados e conexão é um objeto que a gente criou desta classe. Nos demais campos, por exemplo, o JPN, o menu, o item cadastrar e outras coisas, a gente pode deixar até como privado. Mas esse campo específico a gente tem que deixar como protegido ou público. Então, o próximo passo, então, a gente criou então, um objeto conexão da classe Connection. Após, então, a gente vai ter que criar um método para fazer a conexão com o banco de dados. Então, aqui pode ser privado, porque ele vai acessar só dessa classe. A gente vai criar um método chamado conexão. E esse método conexão, então, a gente vai ter que fazer alguns passos. Primeira coisa, a gente tem que tratar todas as exceções que envolvam banco de dados. Por que a gente tem que tratar exceções que envolvam banco de dados? Podem ocorrer algumas situações do tipo: o banco de dados não está disponível,
Como é um banco de dados local, a probabilidade de erro é muito pequena. Mas quando fosse um banco de dados que tivesse algum servidor externo a esta máquina, a este computador aqui, que a gente está desenvolvendo, a gente poderia ter problema com conexão com a internet, poderia ter problema de conexão da rede em si, a gente poderia ter problema com a porta do servidor do banco de dados, com o banco de dados não estar disponível, e sim uma série de situações de um dia a dia normal que envolva banco de dados. Então a gente sempre tem que tratar as exceções. Então a gente vai começar lá a tratar então esses erros que possam ocorrer. E o primeiro erro que a gente vai tratar é caso ocorra algum problema na classe, de alguma classe do banco de dados em si. Então aqui então a gente vai colocar uma mensagem de erro caso isso ocorra. Então joption.showMessageDialog ele vai abrir no centro da tela então com a mensagem então erro na conexão com o banco de dados. E daí ele vai imprimir o erro que foi gerado. Então erro, e a gente vai imprimir o erro. Como é que a gente imprime o erro? A gente tem então aqui um objeto dessa classe aqui, chamada erro, e a gente pode acionar um método chamado getMessage, que é obter a mensagem de erro que foi gerada. E a gente tem o ícone então de joption.errorMessage. Então aqui a gente tem ele abre no centro da tela, ele mostra essa mensagem de erro, ele vai ter lá, e a gente tem aqui também então o título da nossa janela, que é o título erro, e o ícone error message. Aí o próximo passo então é tratar se ocorrer um erro de SQL. Então se ele tiver um erro de SQL, então um SQL exception, ele vai então mostrar uma mensagem de erro dizendo que foi um erro de SQL. Vai mostrar a mensagem de erro e através do objeto erro ele vai imprimir a mensagem que é o getMessage que foi gerado. O erro é o título da caixa de diálogo e o ícone de erro. É interessante também, aqui provavelmente não está aparecendo para nós importar, mas na sequência, quando a gente colocar os demais códigos, a gente vai liberar para nós. E é interessante tratar, além de então, o primeiro erro, então, se ocorrer um erro na classe, segundo passo, um erro de SQL, e o terceiro passo, um erro de exceção normal qualquer. Caso isso aconteça, então, vai mostrar lá erro e a mensagem, então, que foi gerada de erro. O título é erro e o ícone. Aqui dentro do try, antes do catch, então, a gente vai fazer a conexão com o banco de dados propriamente dito. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. Class for name, a gente vai carregar o arquivo chamada org.postgresql.driver, que é o driver JDBC que a gente acabou de incluir no nosso projeto. Carregando o driver, na sequência, então, a gente pode fazer então, a conexão com o banco de dados. Então, a gente pode utilizar o objeto conexão, que a gente também criou no início da classe. A gente vai chamar, então, o driver manager para ele gerenciar, então, as conexões. Então, driver manager, .getConnection. Então ele vai carregar, então, ele vai fazer uma conexão com o banco de dados através de arquivo JDBC. Mas qual banco de dados? O banco de dados Postgre. Ele vai, então, carregar um banco de dados que está em qual endereço? Aqui a gente pode passar o endereço do servidor ou como é uma máquina local, a gente pode colocar simplesmente o localhost.
que é o endereço da máquina local, né? Na sequência, então, a gente tem que colocar a porta dentro dessa máquina, dentro desse servidor de banco de dados. Por padrão, a porta do servidor é a porta 5432 do banco de dados Postgre. Se a gente não mudou essa porta em algum momento, se a gente não configurou alguma outra porta, a porta padrão sempre vai ser 5432. Então, a gente vai então fazer uma conexão com o banco de dados através de JDBC ao banco de dados Postgre, que está na própria máquina, que é na máquina local, na porta 5432. Qual banco de dados? Banco de dados chamado sistema. Aí o próximo passo é qual que é o usuário e senha deste banco de dados. Então, o usuário Postgre e a senha, nesse caso, FTech. Você tem que cuidar um detalhe, se você estivesse fazendo em casa, pode ser que você tenha mudado a porta padrão, então pode não ser a porta 5432. Talvez você tenha criado um banco de dados que não se chama sistema, e sim um outro nome. Talvez você tenha criado um outro usuário, que não é o usuário padrão, esse é o usuário padrão. Talvez você não tenha definido uma senha, tenha definido essa mesma senha ou outra senha. Então tem que cuidar que essa string então pode mudar, então pode mudar o endereço, pode mudar a porta, o nome do banco de dados, o usuário ou a senha, algum campo pode ser diferente aí na casa de vocês, ou no servidor, ou no local que você testar. Então, lembrando então, forma de conexão através de JDBC, banco de dados, o local, a porta, o banco de dados dentro desse servidor, o usuário e a senha deste banco de dados. Próximo passo, então, feito isso, a conexão está teoricamente pronta, mas a gente está criando essa conexão através de um método. Então, a gente tem aqui o try e as devidas exceções tratadas. Caso um erro de classe não encontrado, um erro de SQL ou um erro genérico. Em algum local, a gente tem que chamar essa conexão. Sugestão, a gente pode chamar essa conexão dentro do método construtor, só que depois que ele já carregou a tela, já gerou, já montou a tela, já exibiu a tela em si com seus menus e tal. Então, lá no final do método construtor, a gente chama o método conexão. Muito bom, se tudo ocorreu bem, a conexão foi realizada. Porém, a gente tem que lembrar que em algum momento a gente tem que desconectar o banco de dados. Porque, do contrário, a gente abriria uma série de conexões e em nenhum momento a gente fecha essa conexão. E a gente tem que lembrar que uma coisa a gente está testando numa máquina local. Então, se eu testar no meu computador agora, e eu desligar a máquina, ligar de novo, enfim, eu não vou ter problema com conexão com o banco de dados. Mas se a gente estiver pensando que a gente está fazendo um sistema que vai estar num servidor e uma série de máquinas está acessando, e a gente abre uma série de conexões e a gente nunca fecha essas conexões, isso pode gerar um problema. Então, em algum local, a gente tem que fechar as conexões com o banco de dados. A gente tem que ter a certeza que em algum momento a gente abriu a conexão e em algum momento a gente vai fechar essa conexão com o banco de dados. Uma sugestão que é uma forma fácil de gerenciar é abrir o sistema, conecta o banco de dados. Quando a gente for fechar o sistema, a gente desconecta o banco de dados. Então, no método fechar, a gente pode fazer a questão de desconectar. Então, antes de dar um dispose na tela, ou seja, antes de fechar propriamente dito, a gente pode dar um try catch, então, tratando essa questão. Então, aqui dentro do try, a gente pode acionar o objeto conexão, e a gente vai chamar o método close, que se encaminha, então, como o próprio nome diz, close, e fechar a conexão com o banco de dados. Só que lembrando, tudo que envolve banco de dados, a gente tem que tratar as exceções. Por exemplo, se der um erro na conexão, quando a gente tentar fechar, ele vai dar erro também. Porque a gente não tem como fechar uma conexão que nunca se concretizou, por exemplo. Então, a gente tem que tratar as exceções. A gente pode utilizar aqui uma parte do código que a gente já fez aqui no método conectar para desconectar. Então, pode ocorrer um erro de SQL, então a gente pode colocar aqui erro ao desconectar, mensagem erro, ele imprime o erro.
o erro como o título da janela e o ícone de erro. E também mostrar um erro genérico, então, caso um outro erro ocorra. Então, esses são os passos então, para fazer a conexão com o banco de dados. Criar o banco de dados, baixar então, o driver JDBC, inserir dentro do projeto, criar um método conexão, em algum local chamar esse método, aconselho fortemente no método construtor, e em algum local tem que fechar a conexão. No caso, fechar a conexão dentro do próprio fechar é uma boa saída. Que é da mesma forma que tu conecta quando tu entra no sistema, tu desconecta exatamente no ponto que tu fecha o sistema propriamente dito. Então, este foi o exemplo desta videoaula. Então, nesta videoaula, a gente trabalhou com o conceito de driver JDBC. Basicamente, ele é um arquivo intermediário entre o banco de dados e a nossa classe, o nosso código Java. Então, para cada banco de dados, a gente vai ter, então, um driver JDBC específico para aquele banco de dados. Então, se eu tenho um banco de dados Postgre versão 7, 8, 10 ou o que for, a gente vai ter um driver específico para esse banco de dados, para aquela versão. Se trabalhar com MySQL com uma determinada versão, a gente vai ter então um driver JDBC específico para aquele banco de dados, para aquela versão. Então, o primeiro passo é conseguir ir no site do banco de dados específico e conseguir então este arquivo. Fazer o download e inserir dentro do projeto que a gente estiver utilizando. Na sequência, então, a gente produziu então um método conexão, que faz a conexão com o banco de dados propriamente dito, e chamou esse método dentro da classe principal, então, dentro do método construtor da classe principal. Também a gente fez a operação de desconectar o banco de dados ao clicar no botão fechar. Então, nos vemos na nossa próxima videoaula.